Olá, pessoal, voltamos. Esse é o nosso segundo bloco sobre direito do estrangeiro. Para quem está chegando aqui, primeiro tem uma primeira parte em que eu começo introduzindo a Lei de Imigração, número 13.445, e agora nós vamos continuar falando sobre a parte dos vistos. Deixa eu colocar o meu timer aqui para não passar do tempo. Vai ser um bloco de até 15 minutos, tá bom? E eu estou compartilhando a minha tela com vocês com alguns slides com a Lei de Imigração. Vamos ver aqui agora os vistos. Então, a gente estava falando aqui, ó, do artigo 12, ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer. Quais são os vistos possíveis? Ó, nós temos 5 vistos possíveis. O visto de visita, e aí, por isso que eu recomendo que vocês leiam realmente a letra da lei, porque aqui vai estar fazendo várias especificações, que para a gente é importante. Então, já vou partir aqui para o visto de visita que está no artigo seguinte. O que é o visto de visita? É o visto que é concedido àquele estrangeiro que vem ao Brasil por turismo, por exemplo. Todos nós conhecemos, estamos bastante familiarizados, ainda que a gente não utilize aí já há algum tempo o tal visto de visita, né? Mas é aquele visto de turismo. É aquele estrangeiro que vem passear, que vem visitar o Brasil. A gente sabe que o visto de turismo, ele vai ter essa duração de 90 dias, vai poder ser prorrogável e tal. Pode ser um visto de visita também, aquele estrangeiro que vem ao Brasil por motivos de negócios, ou um estrangeiro que vem ao Brasil por trânsito. Ele vai transitar num ambiente fora da área internacional do aeroporto, por exemplo. Então, ele pousa no Brasil, ele vai se dirigir a um outro país, mas se ele sair da área de trânsito internacional do aeroporto, ele precisaria, por exemplo, de um visto de visita, modalidade trânsito, tá? Atividades artísticas ou desportivas, então, é aquele visitante que ele vai vir ao Brasil para participar de uma competição, para participar de uma apresentação artística ou outras hipóteses definidas em regulamento. É sempre legal depois a gente também conhecer esses regulamentos. Nessa ocasião aqui a gente não vai poder aprofundar tanto assim, porque é uma aula geral sobre o tema. Uma das coisas principais, pessoal, não é possível trabalhar com esse tipo de visto, tá? Atividade remunerada. O ponto é a questão da atividade remunerada. Então, isso é muito importante, isso cai bastante em prova também. Quando você tem um visto de visita, você não pode exercer atividade remunerada no Brasil. Significa que você não pode receber um cachê, não pode receber um prêmio em dinheiro, significa que você não pode ter ali uma ajuda de custo, o reembolso pelas suas despesas com viagem? Não, não significa isso. Você pode todas essas coisas. Então, aquele atleta que vem participar de uma competição, naturalmente, ele vai ganhar, ele pode ganhar um prêmio em dinheiro, ele pode receber um cachê se for um artista, tá bom? Então, essa é a principal característica, atividade não remunerada no caso do visto de visita. O segundo caso que nós vamos ter são os vistos temporários. Aqui sim, aquele imigrante, ele vem para o Brasil para permanecer durante um tempo determinado, ele vem se estabelecer aqui no Brasil. Por quê? Ou porque ele vem fazer uma atividade de pesquisa, de ensino. Está aqui, todas as hipóteses, são inúmeras também, não dá para a gente percorrer todas. A grande diferença, fica bastante intuitivo, né? Um você vem visitar, outro você vem permanecer no Brasil por um tempo determinado. Pode, inclusive, ser aquele indivíduo lá, ó, atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado. Coloquei em negrito aqui para vocês. Então, ele vem para participar de alguma atividade durante 6 meses, enfim, o tempo que for, o tempo determinado aqui nesse visto. Bom, a gente tem essa novidade, né, do visto temporário por acolhida humanitária, na verdade, essa formalização aqui na lei de 2017, e basicamente o que a gente vai ter? A acolhida humanitária, ela pode ser concedida em inúmeras situações. Vejam aqui, aquele apátrida ou nacional de um outro país, ele está numa situação de conflito armado, ele está numa situação de calamidade de grande proporção, aconteceu um desastre ambiental. Nós vamos fazer depois alguns blocos específicos aqui sobre esses vistos de acolhida humanitária e tratar um pouquinho do tempo do refúgio também, tá? Mas, por enquanto, basta a gente saber que o visto temporário, ele também pode ser concedido para acolhida humanitária. Pois bem, aqui vai continuar falando bastante ainda do visto temporário. E, por fim, a gente tem esses outros 3 vistos. O visto diplomático, o visto oficial e o visto de cortesia. Gente, vamos entender aqui de maneira bem
simples, bem clara a diferença entre esses três vistos. O visto diplomático, ele é para autoridades, funcionários estrangeiros que tenham status diplomático. Então, liguem isso, visto diplomático tem que ser um funcionário estrangeiro, tem que ser uma autoridade estrangeira que tenha um status diplomático, tá bom? E ele vai viajar ao Brasil nessa missão oficial. Agora, o visto oficial, esse indivíduo, ele não tem status diplomático, mas ainda assim é um funcionário que vem, por exemplo, representando o seu próprio Estado, ele vem representando uma organização internacional, tá bom? Então, oficial não tem, então também aqui vai ser um funcionário estrangeiro, geralmente um funcionário administrativo estrangeiro, e ele vai vir ao Brasil em nome, sob a chancela do seu próprio Estado ou de um determinado organismo internacional. Agora, o de visto de cortesia é para aqueles familiares destes funcionários, que naturalmente não possuem ali, por exemplo, um status diplomático. Então, esses dependentes, né, os empregados desse pessoal, desse corpo diplomático, eles vão receber, por exemplo, o visto de cortesia. Ficou claro? Então, diplomático, status diplomático, o visto oficial para aquele que vem ao Brasil para representar o seu próprio Estado, um organismo internacional, e o de cortesia estendido para aqueles empregados desse pessoal, ou mesmo para os dependentes, os familiares que acompanhem essa pessoa, tá bom? E aqui a gente tem uma diferença importante, vejam aqui, ó, a questão da remuneração. Coloquem um asterisco aí nesse ponto. O artigo 17, o titular do visto diplomático ou oficial, ele somente poderá ser remunerado pelo Estado estrangeiro ou pelo organismo internacional, tá bom? Diferente aqui, ó, do dependente do titular de visto diplomático ou oficial, porque ele vai poder exercer atividade remunerada no Brasil. Então, coloquem essa diferença aí, e com isso a gente conclui essa parte sobre os vistos, né? De maneira ainda que bastante rápida. Vamos tratar agora, nesses últimos minutos, a respeito destas medidas de retirada compulsória do estrangeiro do país. Vamos entender o seguinte, aqui, quando a gente fala de retirada, a gente está se referindo, aqui eu coloquei para você, gente, nos slides, só a letra da lei, tá? Vou trazer aqui para mim, se alguém estiver anotando, vocês vão possivelmente compreender isso de uma maneira um pouco mais didática nesse sentido. Então, quando a gente fala de retirada, a gente está falando de um conjunto de normas, um conjunto de situações em que o Brasil ele vai determinar que um estrangeiro ele seja afastado do território nacional, tá bom? Então, retirada ela pode ser de dois tipos. Ou a retirada vai ser compulsória ou a retirada vai ser cooperacional. A retirada compulsória, então, ela vai ser feita pelas autoridades administrativas no Brasil, certo? Sempre ali pelas autoridades administrativas. E o indivíduo, o que aconteceu com ele, para ele estar sofrendo essa retirada compulsória? Ele infringiu regras que regulam, por exemplo, a entrada, que regulam a sua permanência no Brasil, tá? Então, o indivíduo, ele vai ser devolvido para o seu país de nacionalidade, para o seu país de procedência. E quais são esses casos? Nós temos três, que é justamente o caso da repatriação, o caso da deportação e o caso da expulsão. Então, olha só, repatriação, deportação, expulsão são medidas de retirada compulsória. Aconteceu algo na entrada ou na permanência desse indivíduo que não está conforme a legislação. No caso da retirada cooperacional, a gente vai estar falando de outras três situações. A retirada cooperacional, ela vai ser feita naturalmente pelas autoridades brasileiras, só que teve um pedido de um Estado estrangeiro. O Estado estrangeiro vai pedir a extradição, vai pedir a entrega ou vai pedir a transferência deste indivíduo, tá bom? Então, nós temos entrega, transferência ou extradição como medidas de retirada cooperacional, tá bom? Vamos tratar agora de um por um desses casos. Vou voltar aqui para os slides. Então, a gente tem aqui nas medidas de retirada compulsória, depois vocês leiam com calma, o primeiro que é a repatriação. Gente, é muito simples, olha só. Repatriação vai acontecer no momento do ingresso do indivíduo. É um impedimento que vai acontecer na fronteira, tá? A Polícia Federal ela já vai comunicar a transportadora, através de um ato fundamentado,
tá bom? Polícia Federal, através de um ato fundamentado, vai comunicar a transportadora, vai comunicar o consulado do país de procedência ou de nacionalidade desse indivíduo, que esse indivíduo será repatriado, porque houve uma situação de impedimento no ingresso. Tá joia? Ó, vamos ver aqui as causas de impedimento de repatriação. Você não pode repatriar uma apátrida, um refugiado, um menor de 18 anos que esteja desacompanhado ou separado. A gente não vai ver essas diferenças aqui, mas o menor de 18 anos separado ou desacompanhado, a não ser que seja, né, no benefício desse menor. E a Defensoria Pública ela vai poder atuar em todos os atos ali, tá? Em todos os casos também da repatriação. Bom, segundo caso, a deportação. Aqui, gente, olha só. Aqui a gente tem um estrangeiro que se encontra numa situação migratória irregular. Ele está irregular. Ou porque ele entrou de maneira irregular, ou porque ele permaneceu de maneira irregular, tá bom? Então, a deportação, ela vai ser sempre decorrente de um procedimento administrativo, sempre decorrente de um procedimento administrativo. Então, vamos supor que aquele indivíduo que permaneceu no Brasil após o esgotamento do seu prazo previsto no visto, tá bom? Isso vai gerar uma situação de deportação. Então, ou ele está exercendo ali, por exemplo, uma atividade que não é permitida por aquele visto. É um turista que está trabalhando de maneira remunerada, tá bom? A nova lei, ela permite o saneamento dessa irregularidade. Então, como que vai acontecer na prática? Foi constatada uma irregularidade. Esse indivíduo, ele vai ser notificado pessoalmente, tá? E nessa notificação devem conter ali todos os aspectos dessa irregularidade. Então deve conter ali que ele vai poder se regularizar no prazo mínimo de 60 dias, pode ser prorrogado, vai lá estar falando quais são, né, essas irregularidades que existem, e aí o prazo também ele vai poder ser reduzido, tá? Tem algumas hipóteses previstas, inclusive, a lei vai dizer contra hipóteses em que esse estrangeiro ele agiu contra os objetivos dispostos na Constituição Federal, e aí a gente vai poder diminuir, sim, esse prazo. Então, não é um prazo fixo, existem hipóteses em que pode ser diminuído? Existem, tá? Mas a gente tem um prazo mínimo, via de regra, de 60 dias. Bom, naturalmente, tem que ter a garantia do contraditório, certo? Que a gente vai ter uma garantia de contraditório, a pessoa vai poder se defender, o recurso tem efeito suspensivo, tá bom? E é feita uma notificação à Defensoria Pública também. Mas, se a Defensoria Pública não se manifestar, isso não impede a continuação, não impede a efetivação dessa medida de deportação. Bom, vencido o prazo que se deu a essa pessoa para que ela regularize a sua situação, se não houver regularização, aí sim ela poderá ser deportada. Por fim, nós temos a expulsão. A expulsão, gente, ela é uma medida administrativa também, de retirada compulsória, está aqui a definição, né, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Percebam? Então, aqui a gente tem uma coisa a mais. Nós temos um impedimento de ingresso no Brasil, mas atenção, marquem isso aí, por prazo determinado. Por quê? O revogado Estatuto do Estrangeiro, ele tinha algumas diferenças, tá? Primeiro, os tipos de práticas que esse indivíduo cometia para ser submetido à expulsão. Era muito vaga, falava de moralidade pública, aquele que atentasse contra a moralidade pública, enfim. Aquele que atentasse contra a economia popular, aquele que agisse contrariamente aos interesses nacionais, tá? Então, era muito vago. Então, hoje, a expulsão, ela vai se dar porque existe, por exemplo, uma sentença transitada em julgado contra esse indivíduo pela prática de determinados crimes. Quais são esses crimes? Ou um crime que a gente chama de ius cogens, que é um daqueles crimes definidos pelo Tribunal Penal Internacional, né, que são os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os crimes de agressão. A gente depois faz um bloco específico para falar quais são esses crimes de ius cogens e as relações que existem com a lei de imigração, tá? E também em casos de crimes comuns dolosos que sejam passíveis de pena privativa de liberdade. Então, crimes comuns dolosos passíveis de penas privativas de liberdade, mas sempre analisando a gravidade, né?
qual que é a possibilidade de ressocialização desse indivíduo, tá bom? Bom, nós temos algumas particularidades ainda com relação à expulsão, mas para a gente basta que a gente entenda de maneira geral isso daqui. A competência para instaurar esse procedimento administrativo de expulsão vai ser do Ministério da Justiça, tá? Aqui também é garantido o contraditório, ampla defesa, é garantida a notificação à Defensoria Pública, se esse indivíduo não tiver, por exemplo, um defensor, um advogado constituído, tá bom? E nós temos as restrições aqui à expulsão. Então, por exemplo, no caso em que for uma medida de extradição inadmitida pela nossa legislação, tá aqui no inciso 1º, ou, por exemplo, no caso em que esse expulsando ele tenha um filho brasileiro, tenha cônjuge e outras hipóteses que depois vocês deem uma olhada aqui na lei. Beleza? No próximo e último bloco, a gente termina estas medidas e fazemos também os nossos exercícios aqui extraídos de provas da Polícia Federal. Até lá!